Vou gravar esse vídeo para falar sobre regra do jogo. Meu nome é Henrique, sou advogado e o tempo inteiro eu vejo conflitos familiares ou contratuais por falta de explicitação de quais são as regras naquele jogo que está sendo jogado. Pode ser regras de convivência familiar, regras contratuais, regras de uma sociedade. Não importa qual seja a situação, desde que envolvam pessoas, é necessário que tenha regras, é necessário que você as conheça previamente. Então, se você tem a regra do jogo e você explicou para o seu parceiro ou para a sua parceira, o jogo fica mais fácil de ser jogado, fica previsível. Então, ele vai ser um jogo mais inteligente, vai ser um jogo mais saudável e, com certeza, vai gerir bons frutos. Então, no caso do direito de família, a gente vê o tempo inteiro, a gente vê muitas caixinhas de perguntas, muitas pessoas questionando, muitas pessoas se expressando de uma maneira que a gente pode dizer infantil e às vezes até imoral. Por falta de previsão, falta de conhecimento da regra do jogo. Hoje, se você parar para analisar, a legislação, no que tange principalmente questões de família, ela é bem próxima da justiça. Eu falo justiça moral, não só justiça legal, né? Ela sempre está tentando equiparar o benefício que é dado aos membros da família. Se você pegar uma família tradicional, um homem e uma mulher, os dois, em caso de separação, obviamente, falando do padrão, né, do que a gente vê na sociedade hoje, ninguém tem um planejamento matrimonial, a maioria das pessoas não tem, algumas têm, são as exceções. Mas, em regra, as pessoas que não têm um planejamento matrimonial, sucessório, a lei impõe a elas o regime de comunhão parcial, por exemplo, no casamento ou numa união estável. E nesse regime de comunhão parcial, você vai ter a legislação determinando uma meação dos bens adquiridos com mútuo esforço. Então, se você teve bens que foram adquiridos com mútuo esforço, e a gente tem que tomar cuidado com as palavras. O que seria mútuo esforço? O mútuo esforço nada mais é do que a participação de ambas as partes no alcance de um objetivo. Qual que seria esse objetivo? Por exemplo, a aquisição de uma casa, de um bem imóvel ou de um veículo. Se você tem um veículo e você estava junto com uma outra pessoa que estava te dando suporte psicológico, moral, tomando conta dos seus filhos, ou pode ser de ambos os sexos, não tem sexismo. Hoje tem mulher que é chefe de família, infelizmente. E aqui está a minha opinião, né? Lógico. E volto a dizer, olha como é importante a regra do jogo. A regra do jogo diz da sua família, aqui em casa a mulher que vai trabalhar e o homem vai tomar conta da casa. Ou vai trabalhar também, mas vai dar um suporte maior para os filhos. Não é tradicional, mas é a sua família. Então essa regra tem que ser respeitada pela sociedade. Ou seja, você nem tem que se importar. Se é esse que foi o combinado, siga o combinado da sua família. Você não vai ter problemas com isso. Mas, volto a dizer, se você e seus familiares têm determinado, vai ser assim, se esse relacionamento acabar um dia, vai sofrer a ameação dos bens. Então já estava pré-determinado, você já sabia onde estava se metendo, já sabia as consequências. Mas vamos lá, isso a gente está prevendo os piores cenários. Na verdade, às vezes as famílias se consolidam, às vezes não, na maioria das vezes, e duram até a morte do casal. E é assim que acontece. Mas o que a gente está aqui para defender hoje é que se você conhece a regra do jogo, se você sabe qual é a religião dessa pessoa, a religião é importante porque ela vai determinar o objetivo de vida, o propósito dela. Então, para se relacionar, seja na família, no negócio, você tem que saber quais são os princípios dessa pessoa. Ou pelo menos
tentar se aproximar de saber o máximo possível. Que às vezes a gente não tem como saber a quantidade de informações que a gente gostaria de ter, né? Para fechar um negócio, para contratar alguém, para firmar um contrato. Mas para se relacionar, você tem a obrigação de saber com quem você está se relacionando, né? E isso vai lá no futuro evitar muitos problemas. Pode ter certeza. Se você sabe os princípios, propósito, objetivo de vida, qual a religião da pessoa, ou se ela não tem religião, então já vai evitar muitos problemas lá na frente. Eu me lembro toda vez que eu falo de propósito, ou de amizade, ou de parceria, eu me lembro de uma frase do Santo Agostinho. Ele definia a amizade como pessoas que têm os mesmos interesses e que repelem as mesmas coisas. Ou seja, pessoas que têm o mesmo objetivo vão também ter esse laço de amizade, um lastro na sua amizade, a base que vai consolidar aquele objetivo comum e com ambos esforços, o esforço das duas partes, ou seja, vai ter uma amizade muito grande ali, vai ter uma união gigante. Agora, se você está se relacionando com uma pessoa que tem objetivos diferentes do seu, sinto muito te informar, a amizade aí não vai existir, vai ter conflito. Então regra do jogo e interesses comuns. Você tem que saber a regra do jogo quando você está se metendo no jogo. Seja ele relacionamento ou contratual, tá? E se você tem uma percepção de que a regra é aquela e o seu parceiro ele ofende essa regra, ele desrespeita, você tem como cobrar, você tem como conversar, expor a insatisfação com o descumprimento daquela norma, daquele combinado. Fala, poxa, vamos lá, pegar um exemplo aqui. Fidelidade. A fidelidade, ela não existe no ser humano, assim, na sua integralidade. Porque a gente é composto, o ser humano, as pessoas são compostas de dualidade, de bem e mal, de luz e escuridão. E a gente é assim, não tem o que fazer. Não sei se vocês já viram aquela imagem, para quem conhece, para quem lê a Bíblia, para quem é católico, crente, protestante, você tem uma imagem do Pentacrotor, acho que é assim que fala, Pentacrotor, que é símbolo de Jesus, só que com um olho maior e um olho menor. O que significa isso? Que um olho é mais voltado para a bondade, para a ingenuidade, para todas as qualidades sublimes, superiores. Você tem lá bondade, superioridade, beleza, ingenuidade, enfim. Aí você tem o olhar que está mais aberto. Aquele olhar, ele é representado geralmente pela serpente. Então você tem um olhar que é o pombo, que é mais bobinho, que se você bate nele, o que acontece? Ele volta. Se você jogar o alimento lá, ele volta. E ele esqueceu que você bateu nele. Esse que é o negócio. O pombo é mais bobinho, é mais da paz. Até por conta disso também ele é o símbolo da paz, né? Paz e amor. Agora o outro olhar, ele é representado pela serpente, que é mais astuta, sagaz, já é mais inteligente, já tem uma memória melhor. A gente pode dizer aí, não é rancor a palavra, mas é mais astuta, tem memória ativa, não vai, se você agrediu ela vai se lembrar e até vai ficar bem atenta para te agredir também, caso você venha para cima, caso você procure agredi-la novamente. Então a gente é formado por isso, bem e mal, luz e escuridão, e a gente fica o tempo inteiro em conflito. Poxa, pensei uma coisa assim, assado, isso é moral, tá? Conflito da alma humana é moral. Você pensar em alguma coisa e já se repreender por aquilo. Nenhum outro ser vivo consegue fazer isso, só o ser humano, tá? Então a moral é atributo do ser humano. É o conflito da alma humana. Moral é conflito da alma humana. E quando a gente fala de relacionamento, moral tem tudo a ver. É um tema que está totalmente relacionado. Você pega a moral, é você saber o que é certo e o que é errado, que é luz e escuridão na sua vida. E tem base
antiga, bíblica, que fala sobre isso. Que fala, se você tem um olhar bom, o seu corpo vai brilhar. Se você tem um olhar escuro, vai ser só escuridão. Então depende de como você vê as coisas. Faça a sua vida aí ser boa, porque senão você vai ter ela para sempre se ela for ruim. Isso está na Bíblia também. Eu gosto muito de trecho bíblico. Se você não fizer a sua vida ser boa, ela vai ser ruim para sempre. Agora, se você fizer a sua vida ser boa, você vai perdê-la, mas vai ganhar a eternidade no céu. Mas parando de falar um pouco de religião, porque cada um tem a sua, mas não tem como eu falar do que eu acredito sem citar a minha fé. E para mim, fé é sinônimo de esperança. Sem esperança a gente não chega a nenhum lugar. Então, para começar um relacionamento, eu acredito que a gente tem que ter fé. Fé nas pessoas, fé que vai dar certo. Então, não comece um relacionamento achando que imaginando como que ele vai terminar. Não faça isso, nem se relacione e termine antes de começar. Então, escolha bem as pessoas que você vai se relacionar, contratar, firmar contratos, pactos. E também, e para isso tem que investigar, não tem jeito. Tá? Vai fazer um contrato importante com alguém? Faz uma pesquisa jurídica, faz uma pesquisa na internet, joga o nome da pessoa no Google. Mesma coisa no relacionamento. Pô, teve um detalhe ali, acendeu um alerta. Vou na rede social do cara, tudo tal, dá uma olhadinha no Google, vê os processos. É seguro, porque hoje tem muita mulher tomando golpe. Eu tenho alguns clientes que a pessoa com qual ela se relacionou, isso é para os dois lados, tá? Né? Eu só tô dando um exemplo aqui de um homem que agiu com maldade no coração, né? Não fez o que era o papel dele de homem, né? Foi muito injusto, praticou uma série de atos condenáveis aí contra ela. Não foi nem violência, teve um pouco de violência física, mas não agressão, não, foi uma violência mais psicológica. Não teve agressão física, não. Pelo menos não que eu saiba, tá? E ele convenceu ela a construir no terreno que era da mãe dele. Ela tinha uma vida toda estabilizada, tinha apartamento, casa, enfim, fez ela vender para construir uma casa para os dois morarem junto lá. Só que, tá vendo a importância de fazer uma pesquisa? O cara todo lascado no judiciário, já tinha crime de ameaça da ex-companheira. Então, assim, você começa a ver uma série de coisinhas que vão se acumulando e só depois que acontece você vai tomar conhecimento. Então, vocês aí que estão começando a se relacionar com alguém, fica aqui um registro, coloca o nome dele lá no tribunal, no site do tribunal, coloca no Google. Poxa, já vai ter uma dor de cabeça a menos. Você já vai ter acesso à informação antes de investir nisso. Tempo, energia, dinheiro. Então fica a dica aqui de relacionamento. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo que deu aqui. 13 minutos, vamos encerrar por aqui. Tá bom já por hoje. Então, regra do jogo. Se você tiver acesso à regra do jogo antes, não vai ser surpreendido depois lá na frente. E vai poder cobrar o parceiro, vai poder advertir que erros acontecem. Então você vai poder advertir, porque não foi esse o combinado. Vamos voltar para o que foi combinado. Aí tem os deveres matrimoniais na família, tem as cláusulas contratuais no contrato, tá? Então é bem por aí. Fique atento às regras do jogo antes de começar a jogar. Você na questão familiar mais, né? Principalmente. Fique atento à missão da pessoa, ao propósito que ela serve, ao Deus que ela serve, que isso é muito importante. Tem família que começa já com data de final, entendeu? Por conta desses detalhes. Então fique atento nisso. Então é regra do jogo, propósito, como que é formada, composta a base moral dessa pessoa, o que ela acredita que é certo, o que ela acredita que é errado. Tá vendo como não dá para fugir de religião? Mesmo o arreligioso, o cético, ele também tem fundamento. Esses são os, assim, na minha opinião, eu já fui cético. Foi uma das piores épocas da minha vida. Então, eu sei o que eu estou falando. Você não tem base, é muito fácil a sua moral ser suprimida. Uma coisa que era imoral para você,
De repente passa a ser vantajosa, às vezes financeiramente, e já está tudo destruído. Fala, não, dessa vez eu vou fazer aqui porque vai me trazer vantagem. Então, que moral é essa? Que você alinha, vai para lá e vai para cá, como num passe de mágica. Isso não tem moral. Prestem atenção, uma coisa que é tudo não é nada. Se uma hora é moral, uma hora é amoral, dependendo da vantagem que você tem. Então você não tem moral, pô. Sem moral, não se relacione com pessoas amorais, sem moral. E, consequentemente, pessoas que tenham um propósito diferente do seu, tá? Então, fica esse registro aqui para você ficar esperto e já evitar um monte de problema. Por hoje é só. Encerrar o vídeo aqui. Fiquem com Deus.